6 horas e 53 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar. E o Ministério Público Federal acusa o ex-gerente do INSS no Amazonas, Clisares Santana, de vários crimes. Ele é suspeito de peculato, inserção de dados falsos em sistema e coação. As informações com o repórter Emanuel Cardoso. Clisares Silva de Santana está preso desde o dia 22 de abril, quando foram cumpridos mandados de prisão na Operação 01, aqui em Manaus, em Manacapuru e em Ilhéus, no estado da Bahia. De acordo com o Ministério Público Federal, ele começou a ser investigado após relatos de concessão de benefícios de forma fraudulenta e também de enriquecimento ilícito. Uma das denúncias, de acordo com uma das denúncias investigadas pelo Ministério Público Federal, pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, Clisares teria recebido o valor de R$126 mil, referente a 10% do valor do contrato com uma construtora para a finalização da obra da Agência da Previdência Social em Careiro Castanho. Ele também teria, neste mesmo caso, indicado para essa construtora a corretora que deveria ser contratada, beneficiando assim esta empresa. Em uma outra denúncia, Clisares é suspeito de ter coagido a representante da empresa que presta serviços gerais para o INSS para que ela contratasse os funcionários indicados por ele. A representante desta empresa teria procurado a Procuradoria Federal do INSS para fazer a denúncia, mas depois foi coagida a retirar a denúncia que já havia sido formalizada. Há também um outro relato, uma outra denúncia de que Clisares teria inserido dados falsos no sistema do INSS para que uma parente dele, uma familiar, uma prima que mora no estado da Bahia, retirasse um benefício por morte sem apresentar a documentação exigida. Por isso, ele está sendo acusado, ele está sendo denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção, peculato, coação e inserção de dados falsos no sistema do INSS. E um ano depois, 33 detentos que fugiram do sistema prisional do Amazonas através de um túnel continuam livres. O Fred Rocha está ao vivo e tem mais detalhes para a gente. Olá, Fred. Entre esses detentos fugitivos, tem 2 aí de alta periculosidade, né? Altíssima periculosidade, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, são os 2 homens mais procurados daqui do estado hoje. Eles que têm relação com o tráfico de drogas, homicídios aqui na capital amazonense. São eles o Caio Wellington Cardoso dos Santos, de 25 anos, mais conhecido como Mano Caio, e também o Alexandre Oliveira dos Santos, conhecido no mundo do crime como Sandrinho, como você bem lembrou. Eles fugiram do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, que fica no quilômetro 8 da BR-174, essa fuga em massa, porque além desses 2, outros 33 detentos conseguiram fugir por um túnel. Na época, essa fuga completou um ano ontem, né? E aí, a partir disso, inclusive a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que continua a procura desses 2, que a Secretaria, inclusive, não tem dado maiores detalhes sobre essa investigação que está sendo realizada para saber onde estão esses 2 bandidos que precisam voltar para trás das grades, porque eles têm penas aí que eles precisam pagar, respondem a vários processos. O Mano Caio, pelo menos 13, o Sandrinho 15, isso sem contar os outros casos que são investigados, que esses casos podem também relacionar os nomes dessas pessoas que trabalham ou que atuavam, melhor dizendo, no tráfico de drogas aqui no estado do Amazonas. A investigação, na época, apontou, inclusive, que essa dupla atuava na rota do tráfico aqui no estado, trazendo droga da Tríplice Fronteira aqui para o Amazonas. Os 2 pertenciam a uma facção criminosa aqui do estado, mas em um determinado momento houve uma ruptura e eles passaram para a facção criminosa rival
e aí acabou desencadeando uma série de mortes aqui no estado do Amazonas e que essas mortes, esses assassinatos tiveram a participação desses dois. O Mano Caio, para se ter uma ideia, antes dele ser preso e levado para o CDPM-2, ele foi encontrado na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro, e trazido aqui para a capital. Esses criminosos que fazem esse intercâmbio com frequência também aqui na parte interna do país, né, viajando os estados, muitas vezes com ligações de facções criminosas daqui em outras regiões do país, e eles ficam viajando os estados, a tríplice fronteira, o Amazonas, enfim, até mesmo por conta do ofício deles, essa questão de ficar negociando a droga e para dificultar o trabalho da polícia, porque você sabe que bandido que é de alta periculosidade não para muito tempo no lugar, que é para justamente não dar brecha para a polícia. A investigação, segundo a SSP, está sendo realizada, mas, por enquanto, nenhuma informação foi divulgada. A Secretaria diz que é para não atrapalhar as investigações. Mas o fato é que já se tem um ano e, por enquanto, nenhum sinal dessa dupla de alta periculosidade, viu, Adriane? É muito fácil, né, Fred? Você vai lá, é preso, tem todo o trabalho de investigação. A gente acabou de mostrar as imagens do momento da prisão do Mano Caio, quando ele estava lá na região dos Lagos. E aí todo o aparato policial, várias pessoas ali na frente dessa prisão, todo um processo de investigação. Chega, coloca na cadeia, aí do nada se constrói um túnel, fogem mais de 30 pessoas e quase ninguém foi recapturado até agora, já faz um ano. Ainda que o processo esteja tramitando, o processo de investigação em segredo de justiça, para não atrapalhar as investigações, entre outras coisas, o fato é que eles estão em liberdade, são pessoas extremamente perigosas e quem acaba sendo refém de tudo isso é a população que não tem alternativa, né? Tem que conviver, não sabe se tem um bandido como esse do lado dos mais perigosos ou não. O fato é que todo mundo que estava ali já era condenado e que está de boa há um ano, solto, possivelmente até sem preocupação, né? Já que já faz tanto tempo que eles fugiram por um túnel, inclusive há suspeita de facilitação no momento dessa fuga e até agora, ninguém foi recapturado. Obrigada, Fred. E olha só, a gente vai voltar a falar agora sobre o caso do frentista que afirma ter sido torturado pelo patrão. A nossa equipe conversou com ele e traz o relato dos momentos de angústia que ele viveu. A vítima se diz amedrontada. Não fica sequer tranquila na porta de casa ou em qualquer lugar. Tudo porque, segundo ela, está sendo acusada injustamente de participação em um roubo. Um posto de combustíveis foi assaltado aqui na zona leste da cidade de Manaus, no São José. No dia que esse crime aconteceu, esta vítima, que trabalha como frentista no local, estava de folga. No dia seguinte, na última segunda-feira, foi trabalhar normalmente e sequer sabia sobre o que havia acontecido no local. Mas, quando estava no expediente, este frentista já foi surpreendido pela chegada de dois homens que se diziam ser os responsáveis pelo local, os seguranças do proprietário desse posto. E de imediato, pegaram o celular do trabalhador sem o consentimento dele e disseram que estavam fazendo um trabalho investigativo e que ele tinha que colaborar. No final da tarde, quando o proprietário do posto chegou ao local, ele o procurou. Decidido, queria pedir demissão. Quando então foi até esse proprietário, foi surpreendido mais uma vez. Levado à cozinha do local, do posto de combustíveis, e lá mais uma vez se encontrou com os dois supostos seguranças que já tinham abordado anteriormente. E foi ali que ele sofreu a sessão de tortura. Quando você estava na cozinha, o que fizeram com você? Na cozinha eu apenas sofri um tapão, né? E toda hora eles pediram para me falar onde estava o dinheiro. E eu, inocente, tenho minha consciência limpa, graças a Deus, sempre fui trabalhador. Toda hora eu dizia que eu não tinha relação a crime nenhum, nem sequer fui preso, graças a Deus. Após ali, eles me levaram para dentro da sala da gerência, no banheiro, e lá que começou a tortura. Eu fui algemado os dois braços para trás e eles
todo tempo perguntavam de dinheiro e eu sempre negando, inocente, entendeu? Perguntaram se eu já tinha sido preso, eu falei que não, graças a Deus. E lá eu fui botado uma toalha bastante molhada, daquelas bem grossas na minha face, na minha cara, no meu rosto. E aí ele jogava água por cima, e apertava para trás, querendo me asfixiar, querendo que eu entregasse, eu falando que não. Ele fez isso mais ou menos umas 4, 5 vezes, entendeu? E agora, depois dali, o chefe decidiu me liberar, acreditando em mim, né? A minha palavra, decidiu me liberar. Eu fui liberado e que era para me trabalhar no outro dia normalmente. A minha preocupação maior agora é com o que se pode acontecer, né? Eu fui ameaçado de morte se caso algo saísse dali, entendeu? E em qualquer lugar que eu esteja, eu sempre me sinto amedrontado, entendeu? E não ando na rua mais como eu andava, sossegado, por conta disso, né? E você estava trabalhando no posto há 5 meses? Eu estava trabalhando no posto há 5 meses, 5 para 6 meses. E desde que isso aconteceu, você não voltou mais? Desde segunda para terça-feira eu já não voltei mais no trabalho. A vítima está numa situação complicada, já que a polícia ainda vai começar a investigação para saber realmente o que aconteceu. O rapaz, que não pode ter o nome revelado por um motivo óbvio, vai ser ouvido pelo delegado titular aqui do 9º Distrito Integrado de Polícia, o delegado Pablo Giovanni, que vai ouvir posteriormente todas as pessoas citadas pela vítima, nesse caso que aconteceu aqui na zona leste da capital amazonense. Só lembrando que no artigo 5º da Constituição Federal, tortura está lá como algo que não deve ser feito, terminantemente proibido. E 2 clientes que contrataram os serviços de um advogado afirmam terem sido vítimas de estelionato. Segundo eles, o profissional teria se apropriado de uma quantia de quase R$50 mil. Nem sempre conseguimos resolver os problemas de forma amigável. Muitas vezes é necessário ingressar com uma ação na justiça e, em determinados casos, é necessário aí a presença de um conhecedor da lei, um advogado, para auxiliar e ajudar pessoas que enfrentam diversos tipos de problemas. E foi justamente isso que essas 2 pessoas aqui fizeram, a dona Milena e o seu Francisco. Aqui são 2 casos distintos. Essas 2 pessoas afirmam que foram enganadas por um advogado, o Michael Lemos Monteiro, que já trabalha no ramo há muito tempo. A história da dona Milena começou em 2017. Ela pediu as contas da empresa onde trabalhava, através da rescisão indireta, por conta de assédio moral. Ela já tinha todas as provas, foi nesse momento que ela entrou em contato com o advogado, repassou todas as provas para que ele ficasse a par de toda a situação. Ela jamais imaginava que esse homem pudesse enganá-la, sempre muito cordial, muito presente. Depois de alguns meses, a dona Milena descobriu que esse advogado já tinha aplicado um golpe. Ele se apropriou da indenização dela, cerca de R$30 mil. Quando a senhora ficou sabendo que ele teve acesso aí a esses valores? Quando eu fui na vara, 18ª Vara do Direito do Trabalho, e fui lá com o presidente da vara e ele olhou para mim e falou assim: o seu advogado não lhe procurou? Aí eu disse não. Aí ele disse assim: ele já está recebendo o dinheiro em alvará desde maio. Então, tipo, o meu chão caiu, porque eu estava necessitada, precisando, e o advogado usufruindo do meu dinheiro. E sequer me informou que já tinha até bolado para sacar meu FGTS. Ele anexou uma peça solicitando que o meu FGTS em guias se transformasse em alvará. O juiz pediu uma justificativa e o mesmo informou em outra peça que a Caixa Econômica que exigiu que transformasse, sendo que com certeza isso não procede.
Eu assinei em branco, passei por e-mail para ele em branco. Se estiver preenchido hoje, não fui eu que preenchi, nem ele, antes de minha assinatura. No ajuste de conta dele, perante a minha sentença, eu ainda devia para ele quase R$8.000. Então, porque vocês combinaram aí que os honorários, de acordo com a tabela aí da OAB dos advogados, você pagaria para ele 30%, né, do valor todo que você receberia. Está lá na procuração, conforme a tabela da OAB. O caso desse senhor também chamou bastante atenção. Ele comprou um veículo, foi financiado em várias prestações, ele teve algumas dificuldades para conseguir pagar em dias, atrasou alguma delas e, por conta disso, o veículo foi apreendido. E aí, para conseguir liberar aí o veículo, o que ele fez? Ele procurou um advogado. Quem foi o advogado? O mesmo da dona Milena. Eram 8 parcelas em atraso. O advogado chegou a falar aí para essa vítima que ele só teria o carro de volta recuperado se essas parcelas que estavam atrasadas fossem quitadas. Um valor aí mais ou menos de aproximadamente R$9.000. Eu fiz esse depósito para que fosse representado, né, uma defesa contra a busca e apreensão do carro, e ele me falou que tinha que depositar R$9.302 e eu repassei esse dinheiro para ele. Ele fez o depósito judicialmente e logo após isso comuniquei com o banco e ele foi e fiz a quitação do carro, fiz a negociação e fiz uma quitação do carro. Foi aonde eu tive a surpresa de que os valores que eu tinha pago na negociação estavam inclusas as parcelas atrasadas, né? E eu perguntei para a moça do banco, e essas parcelas, esse dinheiro que eu depositei em juízo? Ela disse, está lá. Você pode pedir para o seu advogado entrar com alvará e retirar esse dinheiro e repassar para o senhor. Aí o senhor descobriu que ele já tinha retirado esse valor, porque o que ele fez, na verdade, aí esse advogado, ele fez apenas um calção. Como se o senhor pudesse retirar novamente esse valor. Na verdade, o valor foi retirado, só que não voltou para as mãos aqui dessa vítima, foi direto para o bolso desse advogado. O senhor procurou advogado para tentar recuperar e reaver esse valor, e qual foi a resposta? A princípio eu não consegui encontrá-lo, né? Eu liguei várias vezes para ele, mandei várias mensagens via WhatsApp, ele não respondia, então me desloquei até a casa dele e lá me disseram que ele estava para São Paulo. Esse dinheiro eu havia emprestado e eu tinha que pagar, então eu tinha pressa em receber esse dinheiro que estava depositado em juízo para me pagar a pessoa que eu tinha me emprestado o dinheiro. Aí ele entrou com o alvará pedindo para que esse dinheiro saísse em nome dele. E está aqui o alvará. Está aqui o alvará assinado no dia 15 de maio de 2017. Ele fez aqui, a assinatura dele está aqui, a OAB dele está aqui. Ele pediu, saiu, o juiz concedeu para ele o alvará, ele sacou o dinheiro. O carro foi quitado, o senhor não conseguiu recuperar esses R$9.000, ele ainda está alegando aí, inclusive, que os honorários não foram pagos, né? Fez o senhor também assinar um contrato em branco. Eu conhecia ele já de algum tempo e ele demonstrou confiança. Por conta disso, eu fiz a assinatura do contrato em branco, tanto a assinatura quanto a procuração. Só que ele havia acertado comigo um valor verbalmente de R$1.500 e já no contrato ele preencheu colocando R$5.500, dizendo que eu havia dado para ele somente R$500 e eu devia ainda R$5.000. Ele fala que numa peça que ele apresentou para solicitar o alvará no nome dele, que ele pedia do juiz que ele recebesse o dinheiro, ele ia tirar os honorários deles e repassar o valor remanescente para mim, coisa que ele não fez até hoje. Isso já se faz 1 ano e 10 meses. A equipe de produção entrou em contato várias vezes com o advogado citado pelos 2 clientes desde o dia 4 de abril. A iniciativa era gravar com Michael o direito de resposta. Em uma das ocasiões foi marcada uma entrevista, mas o mesmo não compareceu. Em uma outra oportunidade, ele desmarcou, alegando um compromisso. Tentamos contato através de ligações, mas também não obtivemos respostas. E 2 homens foram presos e um adolescente apreendido, suspeitos de matar um jovem de 28 anos no município de Carauari. O repórter Alisson Mota tem os detalhes.
Os mandados de prisão preventiva em nome de Cristiano Pereira, de 33 anos, e também de Francisco Caetano, de 19, além de um mandado de busca e apreensão de um adolescente de 16 anos, foram cumpridos durante a sexta-feira. Foram várias diligências por toda a área do município de Carauari, até que, de fato, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, conseguisse encontrar os 3 suspeitos de um homicídio, um crime violento que revoltou e chocou os moradores do município. Segundo as investigações da Polícia Civil, no dia 2 de maio, Francisco e Cristiano atraíram um homem de 28 anos para uma área de mata. Essa vítima foi identificada como Júnior de Souza. Segundo informações, nessa área de mata, Cristiano segurou o homem enquanto Francisco golpeou a vítima com mais de 10 golpes de faca. Depois disso, Cristiano ordenou para Francisco que ele conseguisse um local para enterrar o corpo da vítima. Foi quando Francisco foi até um bar, consumiu bebida alcoólica e encontrou o adolescente de 16 anos. Ele pediu ajuda para esconder o corpo e foi o que o adolescente fez. A polícia então começou a investigar esse caso, até que de fato conseguiu concluir que os 3 tiveram participação. Além disso, foram feitas buscas nessa mesma área de mata onde o crime ocorreu e os policiais civis encontraram a motocicleta da vítima, uma pá e uma cavadeira articulada que foi utilizada durante a ação criminosa. Os 2 suspeitos, que são maiores de idade, devem ficar presos na delegacia do município e à disposição da justiça. Já o adolescente vai cumprir uma internação de 45 dias nessa mesma delegacia e também, posteriormente, deverá ficar à disposição da justiça. E um acidente no sábado no Porto Zé Mota, no município de Tabatinga, provocou a morte de 2 pessoas. Mas a polícia acredita que não foi uma fatalidade e vai investigar o caso. O repórter Alisson Mota também acompanhou o caso e tem os detalhes. O acidente causado por um agente biológico ou químico ocorreu no início da tarde de sexta-feira, em uma balsa no município de Tabatinga, no porto do Zé Mota. Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, por volta das 2 horas da tarde, quando foram acionados, assim que chegaram ao local, viram várias pessoas intoxicadas, cerca de 40. Entre elas, 2 vítimas fatais, além de uma vítima que está em estado grave na UTI. De acordo com informações do secretário de Segurança Pública aqui do estado, ele determinou que o responsável pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica vá imediatamente para o município para, de fato, apurar as causas desse acidente. Várias balsas que estavam nas proximidades foram deslocadas para evitar uma contaminação. A circulação de pessoas no Porto do Zé Mota também foi suspensa na manhã desse sábado. Ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, 3 pessoas foram ouvidas e trata-se de um inquérito policial que investiga um homicídio doloso. Isso porque eles querem detectar se de fato houve negligência por parte do proprietário, por parte também do comandante da embarcação. E ainda no interior do estado, uma lancha de pequeno porte naufragou no sábado, próximo ao município de Silves. 9 pessoas estavam na embarcação. O acidente ocorreu no interior do município de Silves, que fica distante aqui de Manaus, cerca de 380 quilômetros. O relato é de pessoas que estavam em uma outra embarcação e que teriam visto o momento em que a lancha de pequeno porte virou e naufragou. Dentro da lancha estavam 9 pessoas, integrantes do Grêmio Esportivo Silvense. Essas pessoas voltavam de uma competição esportiva na comunidade São Lázaro do Taperebatuba. Das 9 pessoas que estavam na lancha, 7 conseguiram nadar até a margem e se salvar. 2 pessoas permanecem desaparecidas. A agência fluvial de Itacoatiara, logo que tomou conhecimento do acidente, enviou uma equipe de busca e salvamento. O Corpo de Bombeiros também já atua nesse resgate. Agentes da primeira Companhia Independente do Corpo de Bombeiros informaram, inclusive, que a profundidade do rio, no local onde o acidente teria ocorrido, atrapalha o trabalho das equipes de resgate porque é uma área muito profunda.
Os 2 homens que estão desaparecidos foram identificados. O Manuel Cavalcante de Almeida, o outro também é Manuel Viana Fernandes. E os 2 homens que estavam desaparecidos nesse acidente foram encontrados ontem à noite sem vida pelo Corpo de Bombeiros, infelizmente, né? E em nota, a Marinha informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades desse acidente. E 2 pessoas que supostamente estariam no helicóptero que caiu na última segunda-feira continuam desaparecidas. A FAB corrigiu a informação de que todos os ocupantes já teriam sido encontrados. Quem vai trazer os detalhes é o Emanuel Cardoso, que acompanhou esse caso. A aeronave, um helicóptero de prefixo PTYTJ, desapareceu na segunda-feira da semana passada, dia 6 de maio, quando decolou do aeródromo de Novo Aripuanã em direção a uma localidade no interior do município. Dentro da aeronave estavam o piloto, 2 técnicos e um outro homem identificado como Daniel Oliveira. Na primeira informação, na primeira nota divulgada à imprensa, o comando da aeronáutica divulgou que, além dos destroços do helicóptero, também foram encontrados os corpos das 4 pessoas que estavam dentro da aeronave. No sábado, a aeronáutica mudou esta informação e divulgou que apenas 2 corpos foram encontrados, que parte da fuselagem do helicóptero estava no local onde a aeronave caiu, nas proximidades do rio Aripuanã, a cerca de 120 quilômetros a leste da cidade de Manicoré, que estava dificultando o trabalho de buscas. Também informou que o 7º Seripa, que é o 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já está no local. Esta investigação deve coletar partes do helicóptero e fazer a investigação sobre o que de fato ocorreu, qual foi a causa do acidente e também divulgar quais seriam os procedimentos para evitar que novos acidentes deste tipo aconteçam na região. Ainda sobre esse assunto, o corpo de 2 vítimas da queda do helicóptero chegaram ontem aqui no IML. O Fred Rocha está ao vivo e tem os detalhes desse caso para a gente. Fred, por se tratar de um acidente aéreo, a condição dos corpos dificulta a identificação, né? Isso ainda deve ser concluído no Instituto Médico Legal. Sim, Adrani. A identificação está complicada até o momento. Os 2 corpos chegaram aqui em Manaus na tarde de ontem e foram levados ao Instituto Médico Legal. Devido a essa situação complicada, a identificação deve ser feita por meio de DNA. Ontem, segundo o Instituto Médico Legal, o familiar de uma das vítimas foi até o local para ajudar nessa identificação. No entanto, o ML não disse qual familiar era esse das pessoas que foram levados, dos corpos que foram levados até o Instituto Médico Legal. Sabes que já está lá no IML o corpo do piloto e também do outro passageiro identificado apenas como Daniel até o momento. Existem informações que dão conta de que o Daniel seria filho de um dos proprietários desse helicóptero. Só o que estranha até esse momento é que, por enquanto, esse homem ainda não apareceu ou sequer algum familiar que se diga ser do Daniel e até mesmo desse piloto. Apenas essa pessoa que apareceu ontem, que a gente ainda não sabe bem dizer quem é. É uma história, por enquanto, mal contada, porque, inclusive, a própria FAB emitiu uma nota dizendo que tinha encontrado os 4 corpos e depois mudou essa informação, inclusive como o Emanuel Cardoso trouxe agora há pouco para a gente. E em relação ao clima lá no município, em Novo Aripuanã, é um clima muito complicado, porque as famílias estão querendo que sejam encontrados os corpos ou as outras 2 pessoas que continuam desaparecidas. Sabe-se que a aeronave saiu do município de Novo Aripuanã com pelo menos 4 pessoas, o piloto e 3 passageiros. E 2 continuam ainda desaparecidos, seriam os técnicos que iriam realizar o serviço ali no Hotel Fazenda, que fica nas proximidades ali da região. O helicóptero sumiu dos radares com apenas
20 minutos de voo e depois já foi encontrado pelos próprios moradores no rio Aripuanã, uma espécie de igapó, porque é uma área de vegetação submersa, inclusive parte da fuselagem estava aparecendo. Depois chegaram as autoridades, o Salve Aéreo Amazônico da FAB, que está responsável também pelas buscas, chegou ao local, mas as informações dão conta de que quem chegou primeiro foi, na verdade, o morador ali da área, foram os moradores que estavam ajudando nessas buscas. A gente tem aí o vídeo que mostra, inclusive, essas pessoas falando sobre essas buscas no local, os moradores, no caso, e também do Corpo de Bombeiro, já que é uma área de difícil acesso. Vamos ver o que eles disseram. Nós íamos passar direto, só que a gente viu os urubus aqui perto, aí resolvemos entrar, né? Logo na entrada já se sentiu o odor muito forte. Aí encontramos o primeiro corpo e entrando mais um pouco achamos o helicóptero. E aí à frente do helicóptero tinha o corpo do piloto e até então a gente encontrou só esses 2 corpos. E amanhã fazer busca novamente para tentar encontrar os outros 2, né, que estão desaparecidos aí. Estamos aqui com uma equipe de mergulho vindo de Manaus, estamos aqui no município de Novo Aripuanã, exatamente na comunidade do Flechal, que fica no rio Aripuanã, uns 70 quilômetros de Novo Aripuanã. A aeronave ela foi erguida. Essa aeronave saiu com supostamente 4 passageiros, o piloto e mais 3 passageiros. E foram encontrados apenas o piloto e mais o passageiro que vinha à frente com ele. Supostamente, eu digo por quê? Porque ninguém tem certeza se realmente os outros 2 passageiros estavam na aeronave. Até porque todas as buscas já foram realizadas, os 2 corpos já foram encontrados e esses outros 2 corpos até agora não encontramos nenhum vestígio aqui nessa área. Já fizemos um mergulho aqui próximo aonde a aeronave caiu, realizamos vários mergulhos também onde a aeronave começou a sofrer o primeiro impacto e não foi encontrado nada. Fizemos uma busca de superfície num raio de 500 metros, essa busca de superfície, sabendo que hoje já é domingo, e já tem 7 dias após o desaparecimento da aeronave, após o acidente, e não foi encontrado esses 2 corpos. Eu digo supostamente devido à incerteza desses corpos. Então, nós estamos passando aqui as informações corretas sobre esse acidente que envolveu essa aeronave, saindo do município de Novo Aripuanã, com destino a um hotel de selva, e aonde supostamente os 4 passageiros só foram encontrados 2 sem vida, e os outros 2 não sabemos o destino. Vamos dar uma resposta para a população, sabendo que se não for encontrado nenhum vestígio, nada, será suspenso por enquanto essas buscas, devido a não ter certeza se realmente os outros 2 passageiros estavam dentro da aeronave. Olha, quem deu essa informação para a gente foi o bombeiro Mário Basso, que também está à frente desse trabalho de buscas que está sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros ali naquela área, juntamente com os moradores que estão ajudando desde que esse desaparecimento foi confirmado. Eu falava sobre o clima em Novo Aripuanã, inclusive as pessoas nem queriam que os corpos saíssem ali do local, porque essas pessoas, os moradores, querem a presença dos proprietários da empresa ou mesmo os responsáveis pelo helicóptero ali na área, para que essas buscas sejam mais intensificadas pelos 2 desaparecidos, ou pelo menos se eles tiverem informações que possam ajudar nessa investigação, se realmente estavam os 4 dentro da aeronave. As informações lá das pessoas do município é de que sim, os 4 estariam dentro dessa aeronave. Tem um detalhe que este helicóptero Esquilo AS-350B2, prefixo PT, YTJ, é da cidade, do estado de São Paulo. Inclusive, segundo informações da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Tem aí tem uma renda, né, que a gente fala, que é o capital de giro de 4 milhões de reais e não tem permissão para fazer táxi aéreo. Nesse momento, não há como a gente confirmar se estava fazendo táxi aéreo. O fato é que tinha um piloto e outros 3 passageiros, a informação preliminar. Agora as autoridades estão investigando para saber se de fato esse pessoal todo estava dentro do helicóptero. As famílias lá em Novo Aripuanã estão ansiosas, aflitas,
aflitas por conta desse desaparecimento e querem quanto antes que essas pessoas sejam encontradas. Também só uma informação relevante, o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripacet, responsável pela investigação de acidentes aqui no estado, já está à frente e também busca informações para saber o que aconteceu para que esse helicóptero tenha caído ali naquela região. Tem até um vídeo que foi bastante divulgado nas redes sociais durante a confirmação desse desaparecimento, que foi durante a subida, a decolagem desse helicóptero, uma técnica um tanto estranha que foi utilizada ali pelo piloto, né? Não é muito comum a forma como esse helicóptero subiu, aí o que abre inclusive pressuposto ou hipótese de que ele estaria tendo uma técnica inadequada para subir esse helicóptero. No entanto, é a investigação que vai ficar responsável por detalhar o que aconteceu e como aconteceu esse acidente. Adriane. Tá certo, Fred, muito obrigada pelas informações. Por enquanto, uma investigação muito questionável, né? Desde o momento do acidente dessa aeronave, está tudo muito envolvido em mistérios. A aeronave partiu na semana passada, faz uma semana exatamente, deveria fazer um voo de 20 minutos e desapareceu. Só que a Força Aérea Brasileira disse que ficou sabendo disso só na quarta-feira e teria começado o processo de buscas, mas noticiou uma nota oficial da FAB. Não foi a imprensa que errou ao divulgar, foi a FAB que disse categoricamente que encontrou os 4 corpos. E é um órgão oficial, a Força Aérea Brasileira, que teoricamente faria esse trabalho de buscas. E depois de muita repercussão dos próprios familiares que disseram não foi isso não, só 2 pessoas, somos nós que estávamos lá e vimos e encontramos esses corpos. A FAB não apareceu por aqui, pelo menos é o relato que a família passa. Tanto que depois a FAB nem sequer se retratou em relação à nota anterior, apenas disse que na nota seguinte que 2 corpos foram encontrados. Então ainda há muito mistério em torno disso. A gente não tem a confirmação de fato de que haviam 4 pessoas dentro da aeronave ou de repente que 2 pessoas puderam saltar antes, né, dessa queda. Está tudo muito misterioso e é uma aflição muito grande. E fica aqui a minha crítica em relação à publicação da FAB, porque a gente está falando de vidas, né, ou de perda de vidas. E você dizer para uma família que você encontrou o corpo do seu familiar e de repente dizer não é isso, é uma responsabilidade muito grande, né? É um desespero muito grande. As pessoas estão aflitas, preocupadas, fazendo as buscas por conta própria. E ter uma informação como essa que depois é retratada é algo que não dá para ser feito numa situação como essa, de extremo sofrimento e de uma semana de desaparecimento dessas pessoas, né? A gente espera que de fato agora a busca seja intensificada junto com a FAB. Foi muito cauteloso o bombeiro, né, o Mário Bastos, que deu a informação, falando supostamente, dizendo como foi feito as buscas, até para acalmar os familiares, né? Porque quem está fazendo as buscas lá, além dos familiares, tem essa ajuda do Corpo de Bombeiros, uma equipe saiu daqui de Manaus para dar esse suporte. E olha, antes da gente ir para o intervalo, eu tenho uma informação de trânsito para você que está acompanhando o Manhã no Ar. Essa publicação foi feita no Twitter do Manaus Trans, Avenida Coronel Teixeira, próximo a Mavel. Nesse momento, perícia no local, realizando o procedimento para a liberação da via. Aconteceu um acidente ali, né? O trânsito está temporariamente interditado, os agentes estão no local e olha só o trânsito como fica engarrafado na zona oeste da cidade, né? Na estrada da Ponta Negra. Trânsito bastante complicado porque por conta da gravidade do acidente ali, foi preciso interditar. Então não está passando veículo ali nessa área, né? A publicação foi feita ainda há pouco, por volta de 7 horas, ali no Twitter do Manaus Trans. Então, trânsito complicado no sentido centro da cidade. Para quem sai da Ponta Negra, no sentido centro da cidade, por conta dessa colisão aparentemente frontal, né? Desses 2 veículos. Então, por conta disso, trânsito é complicado. Quem está saindo da cidade, da Zona Oeste, está saindo de casa, na Zona Oeste da cidade, vai enfrentar essa dificuldade. Só adiantando para você qual o motivo para você já se preparar. E depois do intervalo, a gente volta com as notícias do esporte. O sucesso do Super Bazar da Cris e mostra ainda como foi o fim de semana dos Bumbais. Teve ensaio da Batucada e aniversário do Bado Boi. Meu boi pra mim é tudo.